Olá, meu querido e meus amados irmãos, aqui mais um dia estamos fazendo um vídeo para que nós possamos estar aprendendo algo que seja bíblico, né? A palavra de Deus, ela tem direção, né? E todos nós precisamos entender com mais precisão, porque muitas das vezes há uma dúvida de algumas perguntas, né? Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de entender melhor o texto de Isaías 20, no versículo 2 e 3, onde diz que o profeta Isaías andou 3 anos despido e descalço. Na tradução NVI diz que ele andou nu e descalço. Minha dúvida é se ele realmente andou totalmente nu todo esse tempo, né? Então vamos esclarecer isso aqui. Você acha o quê? Você acha que ele realmente andou nu esse tempo todo, né? O profeta Isaías? Então vamos tirar essa dúvida agora, nesse momento, em nome de Jesus, né? A primeira coisa que entendemos é que essa profecia foi direcionada a 2 povos que seriam mais impactados diretamente, egípcio e o etíopes, né? O etíopes. Assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como os velhos, despidos e descalços, e com as náguedas descobertas, para a vergonha do Egito. Isaías 24. Deus iria trazer juízo sobre o Egito e a Etiópia usando o Império Assírio, 2 dos povos com quem o Reino do Sul, Judá, fez aliança contrária à vontade do Senhor, povo em que colocaram sua confiança, desrespeitando o Senhor. Essa profecia iria acontecer e evidentemente também teria males a quem do reino de Judá continuasse nessa aliança, pois o Egito e a Etiópia e aliados seria também impactado. Está escrito no livro de Isaías 20, no versículo 5 e 6. Bom, essa profecia se deu por um sinal diretamente ligado à forma do profeta Isaías andar pelas ruas de Israel. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta dos teus lombos o pano grosseiro e da profecia e tira dos pés os calçados. Assim ele o fez, e despidos e descalço. Esse verso confunde alguns, pois será que o profeta Isaías andou completamente pelado pelas ruas durante 3 anos inteiros? Na realidade, não é bem isso que ocorreu. Vejamos bem o que ocorreu de fato para que todos nós possamos estar diante da sabedoria de Deus. Esse é um estudo profético, onde todos podem estar aprendendo com essa palavra. Amém? Glórias a Deus. Na ordem de Deus, o profeta deveria tirar o pano grosseiro dos pés, e dos pés o calçado. O pano grosseiro citado era um tipo de roupa, manta, muito comum dos profetas. Veja em Zacarias 1:4 e 2 Reis 1:8 também, em Marcos 1:6. Protegia tanto no frio, tanto do frio como na chuva também, como do sol forte. E também era usado em situações de jejum e luto. A ideia aqui é que o profeta Isaías se apresentasse como um escravo humano, né, humilhado. É importante ressaltar que quando os prisioneiros eram capturados por um exército inimigo, era comum que fosse despido e apresentado perante a população para que ficasse humilhado. Era um tipo de desfile da humilhação para capturados e glória para os vencedores. Ainda é importante pontuar que fica somente com a roupa de baixo, expondo alguma parte da pele, e descalço. Era inapropriado nessa cultura, ainda mais se falando de um profeta. Por isso certamente chamou muita atenção. O profeta Isaías, que falava com reis, agora iria andar pelas ruas sem suas vestes características, semi-nu, descalço, como os prisioneiros capturados andavam. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e protegido contra o Egito e contra os etíopes. Isso duraria 3 anos e não passaria despercebido das pessoas. É importante pontuar, porém, que não se tratava de andar totalmente nu, pelado. Todavia, apesar de haver ainda uma parte da roupa que cobria as partes íntimas para a cultura da época, era comum se estivesse nu.
pois não era uma forma aceitável de uma pessoa da sociedade estar andando em público. Talvez Deus tenha enviado esse sinal mudo, sem voz, porque o rei e os seus conselheiros estavam se recusando a dar ouvido às palavras do profeta. Então, por fim, é possível que essa condição de Isaías fosse apenas quando estivesse em público. Seria difícil que o profeta conseguisse suportar, por exemplo, dias muito gelados, estando todo o tempo seminu. Mas essa é uma informação que o texto não nos fornece de forma exata. O que sabemos é que o profeta, como Isaías, vivia a mensagem de Deus na própria pele, ainda que isso representasse a ele pessoalmente, normalmente difícil de humilhação e privação. Com esse andar dessa privação, então dessa forma, e ser bastante julgado pelas pessoas, certamente. Então, quem entendeu a palavra, diga um amém, glórias a Deus, que agora você está sabendo como foi que ele estava. Não estava totalmente nu, ele andou mais semi-nu, com essas partes genitálias cobertas com pano. Assim eram os presos que acontecia naquela época, quando ia se desfilar, né, naquela cidade, e eles iam ser apresentados para outro reino daquela forma, semi-nu, não totalmente nu, porque isso não era vergonha e humilhação, não só para a pessoa que estava, mas para as pessoas que estavam vendo também. Então, como você sabe agora, então não se esqueça mais disso, que não estava totalmente nu. Amém? Glórias a Deus.